O Internacional avança de maneira significativa pela contratação do volante colombiano de 30 anos de idade, Cuéllar Al Hilal da Arábia Saudita. No vídeo hoje eu vou te falar o que o Internacional já venceu nesta negociação e quais os empecilhos que ainda permanecem, mas o Inter que já avançou de maneira significativa pela contratação desse volante. Além disso, também vou te falar sobre Juanfer Quintero, o Internacional que já anotou uma parte dessa negociação e já sabe o script desse negócio. Só que tem uma nova informação que não tá boa para o Internacional conseguir esse atleta, ou esse meia colombiano de 29 anos. E também vou te falar sobre a Copinha, Copa São Paulo Futebol Júnior, que o Inter venceu ontem por 2-0 e tivemos alguns destaques individual do futuro do Inter, o futuro que pode gerar muita renda ao Internacional. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos então aqui começar, com essas informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar esse vídeo, eu só peço para tu deixar o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Tu te inscrever no canal se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece lá aqui abaixo. E também ao lado te aproveita e aperta o sininho de notificações, porque para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Passando todos esses recados, então vamos abrir com as informações do Internacional. O Inter que venceu ontem por 2-0 o Rosário Central do Sergipe pela Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira rodada. O Inter que jogou na Arena Barueri quase sem condições de jogo, tava muita chuva e o gramado tava um lamaçal, mas mesmo assim o Inter teve alguns destaques individuais. Quem fez os gols do Internacional foi o meio atacante Matheus Amoroso, aquele mesmo filho do Amoroso. O jogador marcou o primeiro gol e o segundo gol foi do lateral direito Alanis, que inclusive deu assistência para o primeiro gol do Matheus num cruzamento. Lembrando que as duas assistências, o Lipe participa também da jogada. Dá para dizer que esses três jogadores foram os principais destaques desse jogo da Copa São Paulo. Alanis, lateral direito, meio-campista Matheus Amoroso e também o Lipe, para mim foram os três destaques dessa partida do jogo. O Internacional aqui agora só volta a jogar no dia 7 de janeiro pela segunda rodada, tá bom? Inclusive o Internacional, o time principal, a comissão técnica do técnico Mano Menezes, que vem observando algum desses meninos dessa categoria para poder subir para o profissional. Quando eu digo subir para o profissional, não é subir de maneira imediata, que nem o Matheus Dias, que nem o Lucas, que nem o Felipe Mota, que nem o Antony, mas já começar a fazer alguns treinos no profissional. Entre eles, a lateral direito Alanis, que inclusive já treina no profissional, o Tortello, que é o meio-campista, que também inclusive já treinou no profissional, o Matheus Amoroso, que agora se tornou o principal destaque desse time do Inter Sub-20. Obviamente dá para colocar também o zagueiro Samuel, que é uma geração ainda nova, o zagueiro que atua pelo lado esquerdo, e também acredito que dá para colocar o Ricardo Matias, que é um jogador de apenas 16 anos de idade, da categoria 2006, mas assim, um centroavante extremamente completo, tá bom? Passando agora para mais informações, vamos iniciar então essas informações sobre negociações por parte do Internacional. Tenho duas coisas aqui para atualizar, essas duas mini novelas no Internacional que ainda dá para dizer que ainda é uma série. Juanfer Quintero, jogador de 29 anos, colombiano, está resolvendo seus últimos detalhes para uma rescisão de contrato junto ao Shenzhen da China. É um jogador que está basicamente livre no mercado e pode fechar com qualquer clube. O problema é que se tornou público quanto que o jogador está pedindo para fechar com qualquer clube de futebol brasileiro, do MLS ou do México. Contando luvas e todos o que a gente pode contar, imposto, luvas, bônus por assinatura e o salário, CLT, além do direito de imagem, ele está pedindo R$1 milhão limpos para o jogador, além de um contrato de 2 ou 3 temporadas. Ou seja, a gente está falando de um jogador que pode ser gasto por ano 13 milhões de reais e em 2 anos 26 milhões de reais para um jogador que hoje foi reserva nessa temporada pelo River Plate, conseguiu apenas atuar em 13 jogos como titular, teve muitos problemas de lesões, inclusive problema com peso.
Por isso que o Internacional não está muito focado nessa negociação, apesar de gostar muito desse nome. A direção entende que o empresário do atleta, que é o Rodrigo Riepp, está entrando num leilão, está colocando o Quinteiro nesta oferta e está esperando vários clubes chegar. A gente já sabe que agora o Botafogo consultou a situação desse jogador, o Flamengo, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, está indo para a Argentina para fechar essa negociação do Quinteiro e também do goleiro do Boca Juniors, Agustín Rossi, que também já esteve na mira do Internacional. Então hoje o principal time que está interessado na contratação do Quinteiro é o Flamengo, que já, inclusive, a pedido do técnico Vitor Pereira, que já deu aqui nessa negociação, e o único clube que conseguiria tranquilamente pagar esse R$1 milhão limpos. O Inter conseguiria pagar? Conseguiria, porque o Inter já teve 6 saídas essa atual temporada, tá com uma folha mensal agora de 6 milhões ao mês, diminuiu muito a sua folha, consegue sim ter uma maior capacidade de investimento, só que o Inter não quer gastar no Quinteiro R$1 milhão para um jogador que teoricamente não viria para ser um titular absoluto, porque o Inter tem o Alan Patrick, porque o Inter tem o Maurício, porque o Inter ainda tem o Tyson, porque o Inter tem meninos que estão surgindo, né, nas categorias de base, o Inter tem o Johnny, que também pode atuar naquela posição. Isso eu não estou nem cogitando, por exemplo, o Wanderson e o Pedro Henrique, que atuam pelo lado do campo, que é também posições que o Quinteiro poderia atuar. Então, a direção, primeiramente, está ainda tentando, né, a rescisão de contrato com o Tyson, que não está acontecendo. Caso não consiga, a tendência é que o Quinteiro não seja o reforço internacional, tá? Em contrapartida, um jogador que teve uma negociação que avançou muito nesses últimos dias é sobre o meia Cuéllar do Al Hilal da Arábia Saudita. O Internacional, primeiramente, fez um contato com o próprio vice-presidente de futebol do Inter, Philippe Becker, confirmou na entrevista coletiva no dia de ontem. Ele disse que o Inter já tinha feito o primeiro contato. Esse contato foi muito bem aceito pelo Cuéllar, que já deu ok para abrir uma negociação com o seu empresário. O Cuéllar gostaria de vir ao futebol brasileiro e de vir ao Internacional para uma disputa de uma Conmebol Libertadores. Inclusive, ele já está há 3 anos lá na Arábia Saudita, já fez o seu pé de meia. E um dos empecilhos que a gente imaginava ser muito difícil, o Internacional já conseguiu superar: o salário. Lá o Cuéllar ganha 1.750.000 por mês. Isso dá 21 milhões de reais ao ano. A ideia é que o jogador teria que abaixar o seu salário, né, se adequar ao futebol brasileiro. E ele topou. Ele topou abaixar o seu salário para vir ao Internacional. Tá, e quanto que ele topa abaixar? A gente está falando que o salário dele poderia ir de 1.750.000 para 900 mil mensais, com imposto 1 milhão por mês. Só que aí eu tô te falando, né, que é um volante de seleção colombiana, um cara que chegaria para resolver os problemas, para ser o novo camisa 5 do Internacional e ia assinar um contrato de 2 a 3 temporadas. O jogador que participou daquele título do Flamengo lá em 2019, foi titular durante esses 3 anos lá no Hilal da Arábia Saudita e continuou sendo algumas vezes, inclusive, convocado para a seleção colombiana. Ok, tá tudo certo com o jogador entre Inter, o jogador topou, tá topando reduzir o salário. O que falta para esse novo jogador do Inter? Falta a liberação do Al Hilal da Arábia Saudita. O Al Hilal já topou liberar o jogador. Ele topa, quer liberar o atleta. Óbvio que o Inter teria que comprar, porque é um jogador que não tem contrato acabando. Aí já é outro papo. Só que o Al Hilal ainda tá com transfer ban da FIFA, né? Ele tá impedido de fazer novas contratações e isso impede de ele poder trazer uma reposição pro Cuéllar, que é o mesmo problema que o Coelho tá sofrendo com o Michael, que tá muito perto de ser novo reforço do Grêmio e só ainda não virou reforço por causa do transfer ban. O Inter e o Grêmio estão sofrendo esse mesmo empecilho. Só que vai ter agora um julgamento na FIFA, agora nessas próximas semanas, a FIFA vai julgar novamente o Al Hilal e esse transfer ban pode cair. Com esse transfer ban caindo, o Inter vai iniciar as negociações com o Hilal e vai definir um valor para a compra desse jogador, vai adquirir o atleta e aí ele vira novo reforço internacional. Então o que falta, para resumir para vocês? O que falta? Cai o transfer ban e o Inter negocia com o Hilal da Arábia Saudita. O Inter está disposto a comprar o Cuéllar porque é um pedido do técnico Mano Menezes, que anteriormente tinha pedido a contratação do Lucas Romero, acabou tomando chapéu e agora pede a contratação do Cuéllar. E é um nome que o CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter, gostou porque é um atleta que vem atuando nas últimas temporadas e atuando de uma maneira muito positiva, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que tu acharia da contratação do volante colombiano Cuéllar, tá bom? Então deixa o seu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações do Internacional. Não esquece, primeiro link na descrição, tem o Ativo Ultra, tem o melhor estimulante para você ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Grande abraço para vocês, valeu, falou e foi!